Fala galera de Cristo, como é que vocês estão? Eu sou Henrique Cruz e este é o canal Pistologos. E hoje a gente vai continuar a nossa série de exposição dos evangelhos, expondo o evangelho de Mateus. E hoje a gente vai expor Mateus capítulo 1, versículos 18 a 25. Então, antes da gente continuar, se inscreve no canal, deixe seu like, ative o sininho para você ficar sabendo quando a gente vai postar vídeos novos, principalmente em relação a essa série de exposições que a gente está fazendo. E se você gosta de estudos devocionais diários, eu te convido a participar do nosso grupo do WhatsApp. O link está aqui na descrição ou no comentário fixado. Lá eu coloco diariamente devocionais, coloco alguns estudos e a gente tem algumas discussões que são bem legais. Tá bom? Então, bora pro vídeo. Mateus capítulo 1, versículos 18 a 25. Nascimento de Jesus Cristo. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unisse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como a sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. O nascimento de Jesus, ele não foi um acontecimento comum. Não era mais um rei nascendo, não era mais uma figura importante nascendo, até porque Jesus nasce em Belém da Judéia, o local onde o rei Davi nasceu, mas ele nasce na Judéia e depois começa seu ministério na Galileia. Então, não era um local onde pessoas importantes nasciam. Não era Jerusalém, por exemplo. Então, Jesus já não nasce sendo aquela pessoa extremamente importante. O nascimento de Jesus não é o nascimento de uma pessoa extremamente importante para os padrões da época. Ele vai se tornar importante porque se torna o Deus encarnado, o Emanuel, o Deus conosco. Mas o nascimento de Jesus revela o plano soberano de Deus para a humanidade. A gente tem em Gênesis 3 já Deus fazendo uma promessa. Essa promessa é que do ventre da mulher surgiria aquele que seria capaz de pisar a cabeça da serpente, esmagar a serpente. E esse era o plano de Deus, não só a promessa de Deus, mas o plano de Deus. E Jesus vem e cumpre isso. Jesus nasce. Isso mostra o quanto Deus é soberano nos seus planos e nas suas promessas e revela o quanto isso é importante para aqueles que obedeceram os seus mandamentos, confiaram nesse Deus, porque agora ele envia Jesus, aquele que seria capaz de salvar a humanidade. E é isso que o nome Jesus significa. Jesus é o nome grego para Josué, que significa o Senhor salva. Então, por isso que o anjo deixa bem claro aqui: você dará o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E aqui Mateus já deixa bem claro qual é o ministério principal de Jesus. Não era derrotar Roma, não era estabelecer um reino judaico, não era estabelecer um reino israelita, mas era salvar o povo dos seus pecados. E escrever para um judeu dizendo: você também tem pecado, por mais que você seja o povo escolhido de Deus, é uma afronta. Como assim você está dizendo que nós somos pecadores? Eu não sou igual a esses publicanos, eu não sou igual aos gentios, eu não sou igual a essas pessoas que são marginalizadas. A gente tem até a própria história do judeu falando: Senhor, obrigado, porque eu não sou como este publicano, não sou como os demais pecadores.
o Senhor me escolheu, essas coisas. Enquanto a gente tem um publicano do lado também orando, batendo no peito e pedindo perdão porque ele era miserável e pecador. Então quando Mateus coloca isso de cara, falando: Jesus veio para te salvar do seu pecado, judeu, para isso é uma afronta. E aí a gente começa a entender um pouco mais do porquê que os judeus não aceitaram tão bem Cristo Jesus. Que até mais para frente o próprio Cristo vai falar que ele perdoa os pecados. Então, o nascimento de Jesus traz algo importante do plano soberano de Deus, que é a salvação do pecado do homem. Deus age através do seu Filho para trazer a salvação à humanidade. Sabendo disso, nós temos que pensar como então respondemos a isso. Então, quero aqui dividir em 3 pontos toda essa passagem e para fazer com que a gente entenda melhor como responder a responder a Deus nos salvando por meio de Cristo Jesus. Então, o primeiro é que Deus age soberanamente para cumprir o seu plano. Deus sempre vai agir de forma soberana para cumprir os seus propósitos, para cumprir o seu plano, e nada pode impedir esse agir. E aí a gente tem, por exemplo, versículos 18 a 20. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expor a desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerada procede do Espírito Santo. O nascimento virginal de Jesus não foi um acidente. O nascimento virginal de Jesus foi um plano de Deus. Fazia parte do plano divino que Jesus nascesse. Lá em Isaías 7:14, o profeta Isaías já profetiza a respeito disso, dizendo que a virgem daria luz a um filho e lhe colocaria o nome de Emanuel. O próprio Mateus cita isso como profecia. Então, o nascimento de Jesus, o nascimento virginal de Jesus não era simplesmente um acidente, aconteceu, mas era algo que deveria acontecer sim. Jesus nasceu. A Virgem deu à luz. Então, isso faz parte do plano redentor de Deus. E aí, quando você pensa numa moça virgem, nos moldes daquela época, simplesmente ficar grávida, era um problema. Significa que ela poderia ter traído o futuro esposo, ter traído um noivo, que ela adulterou, e a lei mandava com que essa mulher fosse apedrejada. Mas aí temos José na história. José, ele é colocado um homem íntegro por Mateus, um homem justo e íntegro, não por cumprir a lei mosaica que mandava apedrejar Maria. José seria um homem justo e íntegro se mandasse apedrejar Maria. Mas José é considerado um homem justo e íntegro porque não quis expor Maria à vergonha pública. Não queria expor Maria a essa situação. José é considerado um homem justo e ímpio por, em certa parte, ter misericórdia. Mas o ponto principal é que ele ainda queria anular o casamento. Imagine só, nos moldes da época, uma mulher grávida, simplesmente solteira, que foi rejeitada no casamento. Ela não foi apedrejada, mas foi rejeitada. Como isso se daria? Então, Deus, mais uma vez, age soberanamente para cumprir o seu propósito e manda uma mensagem direta através do anjo para José, dizendo: não temas em receber Maria como sua esposa, porque o que nela foi gerado não procede de homem algum, não procede daquilo que você está imaginando que é. Procede do Espírito Santo. Aquilo que Maria está gerando é divino. Então, José enfrenta essa crise quando descobre a gravidez de Maria, mas Deus intervém revelando sua vontade e José responde a essa vontade. José responde a isso tranquilamente e recebe Maria como esposa. Então, Deus trabalha em nossas vidas mesmo quando a gente não entende completamente quais são os planos. Mesmo que tudo pareça meio obscuro, meio embaçado, e a gente não sabe realmente para onde o caminho está indo. Deus ainda está trabalhando soberanamente. Por mais que a gente não consiga imaginar quais são os planos de Deus, por mais que a gente não consiga imaginar o que Ele está fazendo,
porque parece dúbio, parece nublado, parece até mesmo que não vai acontecer. Lembre-se, o próprio Deus diz em Isaías: meus planos são mais altos do que os seus planos, os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. Então entender isso é fazer como José fez. Confiou em Deus mesmo a tantas incertezas do seu plano. Então, somos chamados a confiar na soberania de Deus, mesmo em tempos de incerteza. Mesmo quando as coisas não parecem estar certas naquele momento, a gente, como José, deve confiar em Deus, confiando nos planos de Deus e na sua soberania. O segundo ponto que eu quero trazer aqui é como a obediência a Deus, a obediência que a gente entrega a Deus, nos conduz a um propósito maior do que a gente imagina. Se a gente ler os versículos 21 a 24, vai ser assim: ele dará à luz a um filho e você dará-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera ao profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Essa atitude de José de não expor Maria, de não anular o casamento, de fazer isso e receber Maria como esposa, fez com que o propósito maior de Deus fosse cumprido, que era trazer Jesus Cristo a essa terra e ele seria o pai adotivo de Jesus. Era trazer Jesus a essa terra em algo mais estruturado, para que ele pudesse depois se desenvolver na sinagoga, não ficar rejeitado, porque é filho de uma mulher que não tem marido, que ele pudesse ser aceito na sinagoga, que ele pudesse aprender, que mais para frente ele pudesse ser chamado de rabi, rabino, de mestre. Então, Deus tem os seus propósitos maiores. E obedecer a isso faz com que a gente consiga enxergar esses propósitos de Deus. Se José tivesse rejeitado Maria, o propósito não teria ficado claro. O plano de Deus não teria ficado claro. Deus ainda era soberano e as coisas iam acontecer de uma forma ou de outra. Mas Deus é mais soberano ainda quando as coisas acontecem exatamente desse jeito. Então não poderia acontecer de outra forma. Mas olhar para a vida de José e ver o quão é importante obedecer a Deus, mesmo em meio a incertezas, porque a gente às vezes esquece isso. A gente não confia tanto em Deus. A gente olha como se Deus não fosse bom, que sua vontade não fosse perfeita e agradável. A gente espera que Deus cumpra os nossos desejos pecaminosos, os nossos propósitos pecaminosos. Esquecemos de que somos chamados a cumprir e obedecer os propósitos de Deus. Então, quando a gente olha para José, a gente entende que o que mais importa é Deus. Não vai importar a minha reputação, não vai importar o meu zelo, não vai importar quem eu sou. Vai importar quem é Deus e obedecer a Deus. E como consequência, você vai cuidar do filho dele. Para pensar que José alimentou, cuidou, educou, levou na sinagoga o filho de Deus, o próprio Emanuel, o Deus encarnado. Tudo isso porque ele decidiu simplesmente obedecer. Então, quando a gente obedece a Deus, o propósito se torna maior do que nós mesmos. A gente vai parar de olhar para nós mesmos e começar a ver o quanto Deus é extremamente incrível por realizar os seus propósitos com a gente. E Deus honra quem confia nele e obedece sua palavra. José foi honrado ao cuidar do próprio Deus encarnado. A gente tem que ter cuidado ao falar sobre honra, que a gente acha na nossa mente pecadora que honra, ter um lugar honrado, mais alto e elevado, é, sei lá, estar rico, ou para quem no meio eclesiástico, no meio da igreja, é se tornar um apóstolo, sentar na frente, comer primeiro, ter as melhores regalias.
dentro do gabinete pastoral e coisas assim. A gente acha que isso é honra. José ainda continuou sendo carpinteiro, José ainda continuou sendo pobre, José não pôde nem sequer ver o ministério de Jesus, mas a honra que José recebeu foi a honra de cuidar, alimentar e educar o Deus encarnado, o Emmanuel, porque ele obedeceu a Deus. Que honra você poderia esperar maior que essa? José e Maria são extremamente honrados, porque Maria também, nesse meio, também obedeceu a Deus, né? A gente vê mais isso em Lucas, mas Maria também obedeceu a Deus. A honra dos dois está principalmente porque cuidaram do Deus encarnado, cuidaram de Deus. Quer honra maior que essa? Eu não queria qualquer outra coisa. Imagine ter contato diretamente com aquele que é o Salvador da humanidade. Isso é honra. Então, nossa obediência a Deus nos leva a ter uma certa honra, mas não uma honra pecaminosa do jeito que a gente imagina, mas uma honra de verdade. Um missionário em país de perseguição morrer pelo seu Senhor, isso é honra. Você, o dinheiro que Deus te deu porque você obedeceu a Ele, a ajudar o sertão, a ajudar missões transculturais, a ajudar ali o centro da cidade onde tem muitos moradores de ruas e etc. Você tem uma certa honra porque você está obedecendo a Deus. Mas essa honra aponta mais para o outro do que para você mesmo. Nossa obediência a Deus, mesmo quando é difícil, como é o caso de José, nos leva a participar do cumprimento dos seus propósitos. E é isso que tem que ficar bem claro o que aconteceu aqui. Obedecer a Deus nos leva a participar dos seus planos e dos seus propósitos. E lembre, o plano dele é mais alto. O caminho dele é mais alto. O terceiro ponto que eu quero deixar aqui, que eu acho que é o foco principal que Mateus dá nessa mensagem, é que Jesus veio para salvar o seu povo dos pecados. Então, a gente pode continuar lá no versículo 21, ele dará a luz ao filho, ele dará o nome de Jesus, porque ele salvará o povo de seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor disse ao profeta: a virgem ficará grávida e dará a luz a um filho, chamarão Emmanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho e lhe pôs o nome de Jesus. José, ao pôr o nome do filho de Jesus, ele está anunciando: ele salvará o povo dos seus pecados. Isso mostra que Jesus ele não veio apenas ser um mestre. Quando a gente coloca aqui o Jesus histórico, né, somente um Jesus histórico, a maioria vai trazer Jesus só como um mestre, como um filósofo. Mas não é isso o propósito de Jesus e não é isso o que Mateus deixa claro. Jesus ele não veio só para ser um mestre. Jesus veio para resgatar o povo dos seus pecados. E ele não veio somente para resgatar os judeus dos seus pecados, porque nos versículos anteriores, do 18 até o primeiro, a gente discutiu isso já na primeira parte desse vídeo. Vou deixar aqui no card para você acessar se você não viu. Ele não veio só para os judeus. Mateus deixa bem claro durante o capítulo inteiro que ele veio também para os gentios. Então, quem Jesus veio salvar dos seus pecados? Todas as pessoas, de todas as línguas, raças e nações. Jesus veio salvar essas pessoas. E esse é o coração do Evangelho. Jesus ele não veio para condenar o mundo. Jesus não veio para condenar as pessoas. Jesus veio para salvá-las. João 3,17 vai dizer: pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Então a gente tem algo bem claro. Jesus é mais do que um mestre, Jesus é mais do que um rabino, Jesus é mais do que uma pessoa comum. Jesus veio para salvar o mundo. Deus entregou o seu Filho para que o mundo fosse salvo por meio dele. Então Jesus não veio condenar. Jesus consigo trouxe condenação, mas a condenação que está sobre o ser humano já é uma condenação desde nascença, porque é pecador, porque rejeitou Deus lá no princípio com Adão. E em resposta a isso, Deus envia o seu Filho. Por isso que Jesus não vem para condenar, por mais que
há condenação, porque todos já estamos condenados a viver eternamente no inferno, porque rejeitamos Deus desde Adão. Então, ele simplesmente envia seu filho não para condenar, mas para salvar. Porque o propósito de Jesus agora é redimir essa raça que negou a Deus. É redimir o ser humano, que por suas próprias escolhas em Adão decidiu escolher o pecado ao invés de Deus. Por isso que o propósito de Cristo não é condenação, mas é a salvação do mundo. E o que é mais interessante, Mateus aponta para uma profecia de Isaías. A Virgem lhe dará a luz e o chamarão Emmanuel. Significa Deus conosco. Isso tem um peso muito importante, porque além de Jesus salvar a gente dos nossos pecados, dos seres humanos dos seus pecados, ele é o Deus conosco, o Deus que está com a gente o tempo todo. Isso é muito importante porque o povo estava vindo de um tempo de silêncio, onde as profecias se calaram, onde Deus já não falava mais por meio de profetas, onde já não tinha mais registro durante 400 anos. E aí Mateus diz, agora Deus está com a gente mais uma vez. Quando Jesus nasceu, Deus está com a gente mais uma vez. E não somente com a gente, porque Jesus é um profeta ou um sacerdote, mas é porque Jesus é o próprio Deus. A ponto de mais pra frente o próprio Jesus falar para os seus discípulos, eu estarei convosco até o fim dos tempos. Então Mateus consegue extrair isso de Emmanuel, Deus conosco. A maior necessidade do ser humano não é riqueza, não é prosperidade, não é saúde, não é sucesso, mas o perdão dos pecados. É isso a maior necessidade do ser humano. A maior necessidade do ser humano é que seus pecados sejam perdoados. E então o Emmanuel, o Deus conosco, o Deus que se encarnou, veio exatamente para isso. Você já recebeu essa salvação? Essa salvação começa a ser recebida do momento em que cremos que este Cristo Jesus veio e que ele era Deus encarnado, que ele era Deus conosco, Emmanuel. Então, o nascimento de Jesus nos mostra a soberania de Deus em toda a história, Deus mostrando o seu plano e controlando todas as coisas, a importância da obediência a Deus e a maravilha que é a salvação. Assim como José confiou e obedeceu, somos chamados a confiar e obedecer a Deus nos seus planos e na sua soberania e nos render a Jesus Cristo, o Deus encarnado, o nosso Salvador. Porque Jesus, este nome, diz, o Senhor salva. Jesus veio para salvar os nossos pecados. Aí eu faço aqui algumas perguntas para a gente refletir. Você realmente confia em Deus? Você realmente confia que Deus está no controle da sua vida, que Ele é soberano? Mesmo quando não atende aos seus caprichos e às suas coisas, você consegue entender isso, mesmo que as coisas não estejam da maneira que você quer, que Ele é soberano? Você está disposto a obedecer a Deus, mesmo quando obedecer a Deus exige sacrifícios, exige assassinato da sua reputação, exige você abandonar um monte de coisas e crenças, abandonar o seu pecado? Você está disposto a obedecer? E a última é, você realmente já recebeu Jesus como seu Salvador? Ou ele é só simplesmente um mestre de moral para você? Alguém que tem uma filosofia legal? Porque ele é o Deus encarnado. Que possamos viver com fé, obediência e gratidão ao Emmanuel, o Deus encarnado, o Deus conosco. E esse foi meu recado de hoje. Se você gostou, deixa aí um comentário aqui embaixo no vídeo e a gente vai continuar já no próximo, o capítulo 2, tá bom? Eu te aguardo lá. Fica de olho aqui no próximo vídeo que vai aparecer na tela. Até a próxima. Falou e falou!